Fala pessoal, beleza? Aqui mais uma vez é seu amigo Marcelo Borba, do canal Mania Comics e Disneyanos. Eu quero aqui nessa edição, nesse vídeo, trazer para vocês uma resenha rápida e compressa desse novo capa dura que a editora Culturama lançou, que é o Donald Jovem, né? Tá aí na sua tela, que é esse gibi em capa dura, que ele é um pouco maior do que o formatinho e um pouco menor do que o capa dura, que é esse capa dura convencional que a gente conhece aí da Panini e tal e tudo. Porém é um capa dura que consegue trazer uma quadrinização, um layout bem legal com letras e desenhos grandes, consegue aí comprimir bem essa saga que é o Donald Jovem, que foram 8 episódios que saíram na Itália, num encadernado só, de maneira bem legal, em 164 páginas, tá? Então eu quero falar aqui brevemente sobre esse material, e de modo que você venha ponderar se vale a pena para você a leitura ou não. E desde antemão eu já digo que vale a pena, vale cada centavo. É um excelente trabalho, uma excelente obra, né? É claro que os tradicionalistas, o pessoal mais assim, o pessoal das antigas assim, não vão curtir muito pelos traços e tudo, mas a gente já está acostumado com mudanças, né, gente? Pelo menos, mesmo nós mais conservadores no sentido de quadrinhos, a gente já queira ou não, nós já estamos acostumados a ver essas inovações em desenhos, né? Isso aconteceu em DuckTales e em outras situações aí que a princípio a gente ficou meio assim, mas acabou aceitando legal depois, porque tem um enredo legal, tem uma história bacana, né? Então a gente já tá, nós que somos mais tradicionais, conservadores no sentido de quadrinhos antigos, nós já estamos acostumados já com esses impactos, né? Então essa história, esse gibi, você pode observar que os desenhos, eles são bem diferentes dos desenhos tradicionais, né? Eles são completa. A capa aqui ainda é até mais ou menos assim, é um pouquinho parecida, mas se você ver os desenhos internos, você vai ficar olha só, para você ver esse Donald aqui, por exemplo, ó, vou chegar bem pertinho para você ver o tipo desse Donald aqui. Olha só para você ver, tá vendo? Então talvez você não vá gostar muito por causa dessa questão. Mas o que eu quero dizer é que o roteiro, a trama em si é sensacional. Você não pode deixar de ter esse quadrinho na sua coleção. Eu tô falando aqui, eu não sou representante de vendas nem da Amazon, nem da Culturama, nem de ninguém. Eu tô falando aqui como colecionador, né? Como leitor assíduo, ávido e assíduo leitor de quadrinhos Disney, né? Então, eu vou falar algumas coisas que podem ser consideradas spoilers. Eu vou tentar não fazer isso, né? Mas sempre tem alguém que tem um sentido mais aguçado e pode interpretar como spoilers, né? Então, se você tem esse receio, não assista. Eu peço que, mais uma vez, pare por aqui, não continue a rodagem do vídeo e pare por aqui, tá bom? Vou tentar ser mais breve aqui para nós ganharmos tempo. Aqui é o seguinte, essa edição, ela é uma edição italiana, ela foi concebida, o seu argumento pelo Francesco Artibani, né? O Francesco Artibani é um artista em ascensão na Itália, né, gente? Ele começou na Disney em 1991 e em 1993 ele trouxe a primeira história dele para os quadrinhos Disney, que foi a história do Mickey. Em seus biógrafos ele diz que a sua primeira experiência foi com o Mickey, o Topolino, né? E que o Topolino encantou ele, chamou a atenção dele e trouxe ele para esse mundo fantástico dos quadrinhos Disney. Então, em 93, ele escreveu sua primeira história, que chamava-se Mickey e o Fantasma com Cantor, né? Eu não sei se essa história saiu por aqui. E logo em seguida, ele deu sequência em algo, porque a Disney sempre fez paródias com obras literárias, né? Do mundo afora.
E aí ele explorou algumas obras literárias que outros artistas mundiais ainda não haviam explorado na época, né? Ele trouxe essa inovação, né, para as publicações Disney na Itália. Assim como ele também criou o novo Super Pato, né? Ele criou um novo universo ali para o Super Pato. Ele ajudou, ele teve uma grande contribuição nisso aí, né? Além dos desenhistas e tudo, ele teve participação nisso tudo. Ele também escreveu ali a saga do Donald Duplo, né? Onde o Donald ele tem ali uma abordagem totalmente diferente, onde o Donald mostra uma faceta de mais inteligência, de mais ação, de mais inteligência no geral, né? O Donald Duplo é sensacional, muito bom trabalho. É um trabalho que se destaca muito no nosso tempo, nos nossos dias contemporâneos, é Moby Dick, né? Que é um dos trabalhos do Francesco Artibani. Então foi ele que é o argumentista do Donald jovem. Quem fez o roteiro foi um outro artista, né? Assim como os desenhos, mas a argumentação, o enredo todo é do Francesco. Então ele que deu o desenvolver dessa trama toda. E o legal do Donald jovem é que ele vem com o selo de 85 anos. É como se ele fosse uma edição comemorativa dos 85 anos do Pato Donald, né? Nós tivemos a comemoração dias desses atrás dos 90 anos do Mickey e agora os 85 anos do Donald, né? Então, com isso, eles criaram essa saga em 8 episódios encadernadas num só gibi, que é esse aqui, que está sendo feito aqui no Brasil. E o mais legal de tudo isso, gente, é que esse encadernado aqui, especificamente, ele está ganhando o mundo. Ele está sendo escrito em vários países, né? Ele já saiu nos Estados Unidos, já saiu na Noruega e saiu recentemente na Alemanha, né? Então já está e agora no Brasil. Então quer dizer, então já tem Itália, Estados Unidos, Noruega, Alemanha e Brasil. Já está em 5 países aí. E com certeza vai sair em outros países aí. Vamos ver aí a continuação. Por quê? Porque é um quadrinho de altíssima qualidade. Agora vamos entrar aqui no mérito dos quadrinhos. Eu quero falar sobre esse roteiro, sobre esse argumento, sobre essa abordagem que o artista faz do Donald jovem na sua infância, né? No primeiro capítulo, quando você lê esse quadrinho, você vai se lembrar daquela história que saiu no Tio Patinhas, no Almanac do Tio Patinhas número 4, que é o Tio Patinhas número 4, né, de 1965. O Barco das Atrações, aonde ele tem ali onde o Tio Patinhas tem aquela treta com o Porcolino Leitão ali, né? Só que aqui no caso o Donald conhece aqui um porcolino. Eu não sei afirmar se os artistas estavam fazendo menção daquele porcolino, mas o Donald aqui nesse caso ele é amigo do porcolino e eles fazem uma aventura fantástica num barco e vocês vão adorar o desenvolver dessa trajetória, dessa história que faz lembrar a gente o Barco das Atrações, né? Quem não lembra do Barco das Atrações, que foi publicado ali no Tio Patinhas número 4, né? E no todo, o enredo dessa história, ela corrobora muito com aquela primeira aparição do Pato Donald, criado pelo Marcos Rota. Vocês lembram ali aquele quadrinho famoso que o Tio Patinhas tá vindo com a vovó Donalda, aí de repente tem um patinho bem no meio da pista, aí o Tio Patinhas vai e freia a limusine assim, e bem quase atropelando aquele patinho que era o Pato Donald, que é a versão da primeira aparição do Pato Donald. Quando o Pato Donald entra na vida do Tio Patinhas, existem várias versões, mas parece que os italianos, nesse caso aqui do Donald jovem, eles preferiram corroborar com essa
com essa versão do Marcos Rota, né? Porque ele trabalha essa é como se eles estivessem continuando aquela HQ. Por quê? Esse gibi, ele começa no sítio da vovó Donalda, né? Aonde, quando ele está lá no sítio da vovó Donalda, quem que fica assistindo ele de longe? Lá de Patópolis, o tio Patinhas. E aí, como que tá o Patinho? Como que tá... Ou seja, o tio Patinhas fica acompanhando a vovó Donalda. É isso que nos leva a crer que eles estão corroborando com a história do Marcos Rota, né? Do Marco Rota. Então, o Donald tá ali no sítio da vovó Donalda e de repente ele ganha uma bolsa de estudos. E aqui a gente vê algo bem interessante, porque ele vai estudar numa escola que se chama Capim Seco, em Ratópolis, não é em Patópolis. Ele fica super, assim, a princípio ele fica meio contrariado, porque não é em Patópolis, ele vai ter que ir para Ratópolis. E quando ele vai para Ratópolis, quem ele conhece lá? Ele começa a conhecer a turminha, ele conhece quem? O Mickey. Né? O Mickey tá lá em Ratópolis, assim como ele também lá em Ratópolis conhece a Margarida. A gente não sabe dizer se a Margarida também era de Patópolis e ganhou uma bolsa e teve que ir para Ratópolis. Não sabemos dizer. A história não fala isso, mas é bem provável. E também o Mickey também não nos leva a crer também que ele era de Patópolis e foi para Ratópolis. Eu prefiro entender que ele era de Ratópolis e depois agora está em Patópolis. Que é aquela velha história que a gente vive discutindo, Ratópolis ou Patópolis, Patópolis ou Ratópolis, onde o Mickey deve ter suas histórias, onde a família Pato tem que ter suas histórias e tal, né? Sempre a gente teve essa discussão. Eu prefiro que fique em Patópolis mesmo, essa é a minha opinião. Todos já sabem, né? E nessa trama, o Donald, ele conhece a Minnie, conhece o Mickey, conhece a turminha todinha e conhece ali, assim como o Pateta, e conhece a Tudinha, gente. Nessa história que ele conhece a Tudinha, vocês lembram da Tudinha, que é a namorada do João Bafo de Onça? Pois é, a Tudinha é um personagem bem carismático, bem simpático nessa trama, onde ela passa por bullying. Ou seja, essa edição de Donald Jovem, ela também é pedagógica, porque ela trabalha muito a pedagogia, tanto nessa questão aí de educação e respeito com seus colegas na escola para jovens e adolescentes, como lidar com a situação de bullying. E o Donald, ele faz ali algo muito legal para ajudar a Tudinha, que estava sofrendo um certo tipo de bullying ali contra uns coleguinhas maldosos, né? Você vai achar muito legal quando você vê essa trama, e você vai achar mais legal ainda quando você vê como que o Donald, num ato de criatividade muito bacana, resolveu esse problema e ficou como herói na escola, porque foi bem legal, né? E na continuação eles têm uma aula externa fora da faculdade, na praia, e ali nós vemos a primeira manifestação da Margarida, só que ela ainda não era namorada do Donald, viu, gente? Mas ali ela fica caidinha, tanto ela como a Minnie, nenhuma das duas, enquanto tava o Donald e o Mickey tentando ali confabular para poder conquistar o coração da Patinha e da Ratinha, elas estavam ali apaixonadas pelo instrutor de surf delas, né? Não podia faltar esse tonzinho picante na trama, né, gente? Porque aí aparece aquele pato todo bonitão e tal, né? O instrutor de surf e tal. Elas ficam ali toda caidinha pelo cara. E não era de se esperar que o Mickey e o Donald fossem ficar ali desesperados com aquilo e tentar fazer algo para poder contornar a situação. E eles fazem algo, eles criam ali um passeio, e nesse passeio acontece algo muito legal que lembra o Pecos Bill, que o Pecos Bill é uma criação da Disney, e o Pecos Bill ele é dotado de algumas coisas extraordinárias, né? Por exemplo, como montar num tornado, né? E nessa
situação onde o Donald e o Mickey estavam tentando impressionar a Patinha e a Ratinha, o Donald ele faz algo similar ao Pecos Bill, remete a gente a história de Pecos Bill, porque rola um tornado ali, o Donald monta ali um determinado animal e tal, e é bem legal, e salva a galera toda, e o pessoal filma aquilo. O mais legal, gente, é que eles contemporaneizam tudo isso nos dias atuais, porque eles filmam o Donald e jogam o Donald ali, né, como se fosse no Facebook, ali onde todo mundo vai ver o vídeo e tal, aí naquela ação heróica, né, que ele faz, e ali é bem bacana, assim. Então vai se identificar, esse quadrinho ele vai se identificar com os jovens, com as crianças e adolescentes da nossa geração. O legal é isso. Por isso que ele vai servir como uma ótima introdução de leitura aos jovens, né? Se você, pai, mãe, tio, tia, primo, irmão, puder comprar um quadrinho Dono de Jovem e dar para um jovem, para uma criança, um adolescente que já esteja lendo, ou você possa ler para ele, você vai estar fazendo algo muito bom, porque essa história, esse arco, ele vai se identificar com esses jovens. Podem acreditar, ela é contemporaneizada com perfeição, com maestria nos nossos dias cotidianos, tá? É totalmente contemporâneo ao nosso momento, né? Então, na continuação, o Donald nessa trama, ele mostra toda a sua engenhosidade, né? Que é manifesta ali quando ele é adulto no Donald Duplo. Ele aqui se mostra como mestre do RPG, mais uma contemporaneização bem legal, né? Que hoje RPG é uma moda, que as garotada curte muito, os jovens curtem muito, e Donald mostra-se um mestre do RPG, né? Ele mostra a sua nobreza, tem uma certa feita ali que ele teria o papel... ele teria como ser um destaque em um certo fato, mas para poder ajudar o Mickey a se aproximar da Minnie, ele abre mão da fama, ele abre mão de algo que lhe seria muito benéfico para um jovem da sua idade, para deixar o Mickey ali se aproximar da Minnie e ganhar o primeiro beijo da Minnie. E os colegas perguntam para ele, mas você não se importa e tal, de ter ficado aí nos cantos e o Mickey tá lá? Ele não e tal. Então assim, ele mostra a sua nobreza, né? Quando ele deixa o Mickey ganhar essa fama no lugar dele, né? Então, em geral, gente, o Donald jovem, ele mostra o nosso Pato Donald comum, atrapalhado, nobre, engenhoso, azarado e que às vezes se dá bem. E também mostra uma maneira de que o jovem, por mais que ele seja hiperativo, tem como você subtrair dessa hiperatividade coisas legais, né? Dessas crianças, né? Com paciência, com a pedagogia bacana, com a orientação bacana, do que outros tipos de tratamentos, né? Porque o Donald faz muita arte aqui, muita proeza, só porque tudo que ele tem um motivo nobre por trás daquilo, só que acaba que ele faz besteira, porque ele é um jovem, ele é um garoto, né? Então, talvez seja isso que a gente precisa observar nos nossos filhos, que por trás de certas coisas que eles fazem, exista um pensamento, no entendimento deles, juvenil, de nobreza. Então esse quadrinho, ele traz um esclarecimento tanto para jovens como para adultos. Eles trabalhavam, eu fiquei admirado da forma pedagógica que os italianos trabalharam nessa HQ, cara. É simplesmente sensacional, parece até que foi escrito por um psicólogo, sabe? Então assim, o Art Bunny, ele se superou nisso aqui. Ficou muito legal, isso aqui ficou muito bacana. Então fica a minha recomendação. Olha, eu vou dizer para vocês,
não fica sem ler esse quadrinho, cara. Não fica sem ler ele de forma alguma, porque você vai se arrepender muito, mas muito mesmo, porque é um quadrinho sensacional, é um quadrinho muito bacana. Ele tem um diferencial dos demais lançamentos da Culturama, porque ele não tem nenhum texto introdutório, tá? Ele não vem com nada contando sobre como que foi concebida essa argumentação e tal. Eu não sei se porque isso não teve isso na Itália e tudo, mas ele não tem aqueles textinhos que o pessoal, aqueles textos super bacana que o pessoal do Planeta do Gibi estavam fazendo no inteirinho das histórias, né? Porque cada história eles colocavam uma introduçãozinha bem legal, bem bacana, né? Porque o pessoal do Planeta Gibi manja muito. Então eles não teve isso aqui, não sei porquê. O máximo que fizeram aqui foram colocar a trama, né? Francesco Artibani e Stefano Ambrosio, né? Que no caso eu falei só do Francesco, mas é do Stefano Ambrosio também, tá, gente? E o roteiro é do Francesco Artibani, e os desenhos começou com Marco Mazzarello, depois foi pro Antonello D'Alena, depois foi para um tal de Francesco Di Ippolito, e teve vários desenhistas aí nessa trama toda, mas sempre seguindo o mesmo traço que foi concebido. Olha para você ver como que você vai estranhar um pouquinho, gente, né? Tá vendo só? Então vocês vão estranhar um pouquinho certas coisas, mas não se deixe levar por isso. Ó, já aqui já ficou mais assim, né? Mas não se deixe levar por isso não. O quadrinho é fantástico, você vai amar a trama toda, tá? Então essa é a minha resenha para esse quadrinho. Deixei aí para vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de participar do grupo Disneyanos do Facebook, assim como todos os outros demais grupos de quadrinhos Disney que tem no Facebook, nas redes sociais, porque quanto mais você participa, mais a gente mantém acesa e viva a chama do colecionismo de quadrinhos Disney no Brasil. Isso com certeza é bom para a editora, é bom para nós, porque nós não vamos ficar sem os nossos queridos quadrinhos Disney e vamos ter sempre aí novidades legais como essa para poder estar trazendo, para poder estar lendo, para poder estar degustando, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.